Bom dia, meus amores. Hoje, para ajudar a colocar para cima esse canal, a gente vai fazer mais um vídeo. E hoje eu tava aqui pensando de novo sobre insegurança e medo. Como é importante, às vezes, a gente se apoiar da melhor maneira possível nas conquistas que faz a gente. Porque assim, quando criança, a gente é meio ensinado a não se olhar de uma melhor forma possível. Né? E fica, às vezes, um pouco essa situaçãozinha chata da comparação, entendeu? Só porque às vezes uma pessoa sabe fazer outras coisas melhor do que você, e você não. Então, eu acho que esses 4 livros, pra botar essas situações agora na prática, para elas tentarem se resolver da melhor maneira possível, foi um desafio que, na verdade, eu adorei superar, porque a cada dia eu vou me olhando de uma forma melhor. E a gente tem que ter muita humildade para fazer isso, né? Porque quando a gente lida com situações que a gente não conhece, a gente justamente não vai sabendo das coisas, né? E eu, quando criança, tinha uma coisa muito interessante, que é assim, eu tinha medo de passar pelo ensino médio, porque eu achava que, é uma escola diferente, entendeu? As pessoas se locomovem de uma forma melhor que eu, as pessoas falam de uma forma melhor que eu, ou tocam em determinado instrumento melhor que eu. E quando você passa por tudo isso, né? Passa, enfim, essas situações todas das brincadeirinhas de mau gosto, com aquela palavra com B que eu não posso falar, que acho que é, né, vocês entenderam, é o bullying. Tem um pouquinho do que a gente aprende a temperar os exageros na vida da gente, a discernir. É lógico, a gente, quando criança, não entende muita coisa, se chateia, depois leva um certo tempo pra gente entender que é só uma questão de aprendizado, entendeu? De boa vontade. Não tem essa coisa de, a pessoa sabe mais que eu, a pessoa conhece mais que eu. Não. É só você sentar na cadeira e estudar e ter boa vontade para ler, ter boa vontade para fazer as coisas, porque é a mesma coisa, gente. Entendeu? É que às vezes a sua perspectiva de mundo pode estar um pouco nublada nesse sentido. Às vezes a gente se deixa nublar também. Tipo assim, às vezes não tá acontecendo nada, mas a gente fica criando obstáculos na vida da gente. Isso é uma coisa muito complicada. E às vezes isso perdura até a vida adulta. Então, por isso que eu falo que pra mim agora tá sendo muito melhor passar esse tempo sozinha, assim, de comer sozinha, de ler sozinha, de estudar sozinha, de querer aprender a fazer coisas novas no bom sentido sozinha. Porque se toda hora a gente fica colocando medo e insegurança, a gente não consegue discernir as situações que são reais das situações que são ilusórias, que são só que fantasia na cabeça da gente. Isso é muito perigoso. Tipo assim, a pessoa sabe mais química do que eu, a pessoa passou em 2 universidades mais do que eu. Tipo, gente, é bobeira, sabe? É nada a ver, é só a gente estudar, que às vezes a gente passa até melhor ou passa as mesmas coisas que essa pessoa. E não tem problema nenhum. Então, assim, sabe, me deu esse insight, essa coisa de eu falar com vocês, principalmente agora nesse canal no YouTube, tá? Porque, tipo, eu tava assim com um monte de bobeira, com umas coisas nada a ver na minha cabeça, entendeu? Tipo, se eu fizer um canal no YouTube, o que que vai dar? Ai, que medo de sentar e fazer meu primeiro vídeo. Tanto é que eu tô passando aqui pra agradecer as quase 30 mil visualizações que eu tive só no meu primeiro vídeo, gente. Obrigada por tudo. Tipo assim, se eu tivesse sentada em casa, encolhida, com medo e preocupada toda hora com o que todo mundo vai achar, eu não teria tido tudo isso, né? E graças a vocês que essa conquista é legal, essa coisa bacana de eu poder falar, me abrir para conversar, para conhecer outras pessoas também, pra, no bom sentido, ampliar minha perspectiva de mundo nisso também. Tipo assim, gente, não tem nada a ver, sabe? Se vocês quiserem, façam livros melhores, façam quantos livros quiserem. Mesma coisa, melhor do que eu, às vezes até mais do que eu, não tem problema nenhum, só, sabe, tirem essas bobeiras, essas coisas nada a ver da cabeça, porque se eu posso, vocês podem. E vocês sabem disso mais do que ninguém, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão inalcançável desse jeito. É porque assim, tipo, a pessoa tá namorando, a pessoa se casou, mas e eu?
Tem nada a ver. Se eu posso, vocês podem. Vocês são pessoas inteligentes, formadas, bacanas, que têm também uma perspectiva legal de mundo, que estão começando a entender, a perceber as coisas. Tipo, a gente não precisa invejar, não precisa tentar destruir, tirar nada de ninguém. Se eu posso, vocês podem. Qualquer um, se quiser, pode fazer qualquer coisa boa no mundo. Mais do que ninguém, vocês sabem disso, né? Enfim, não precisa de um coach, de um professor para falar isso. Sei lá. Bom, é isso, gente. Deus abençoe. E obrigada de verdade por tudo. Eu tô passando aqui para agradecer. Porque se não fosse vocês, sei lá onde eu estaria agora, entendeu? Só esperando que milagre realmente na minha vida acontecesse, não sei, qualquer coisa totalmente aleatória, parecida. Enfim, é isso. Tchau.